Pessoal, eu não vou perder muito tempo aqui, não, porque eu sei que tem pessoas que talvez não assistiram a primeira parte da nossa pré-palestra, onde eu falei sobre o custo do inventário, dessa parte que a gente vai passar aqui para você. A gente sabe que aí o Estado ele está numa busca desenfreada por recurso, por imposto. E um dos impostos que mais está em risco aí é o imposto causa-morte, é o imposto que incide sobre o inventário, e que muitas vezes essas informações para vocês não chegam a respeito do imposto. Então, as informações que a gente vai levar aqui para vocês são informações que só os bilionários sabem, alguns bilionários sabem. Graças hoje à internet, nós podemos levar a você toda a informação possível, né? Vou falar um pouquinho aqui da doação e quais as consequências da doação se você utiliza aí a doação tradicional. Aquela tradicional é que você vai lá no cartório e faz ali a doação para o seu filho de todo o seu patrimônio, já com o intuito aí de evitar o inventário, e acaba, então, transferindo para o seu filho e você se torna aí o usufrutuário desse bem. Ou seja, enquanto você for usufrutuário, o seu filho não tem a disponibilidade da posse do patrimônio. Isso até aí, então, não é um problema. O problema está quando o filho já é casado. Se o filho é casado, você já doou todos os bens para o seu filho, então, se acontecer de seu filho, né, falecer primeiro do que você, certamente esse patrimônio, então, já vai para um terceiro, já vai para o esposo ou a esposa. Também falei isso lá na pré-palestra, que quem vai aproveitar os bens que você conquistou seria aí os agregados, né? Que se tornarão aí meios e até mesmo, às vezes, herdeiros do seu filho, e você, então, o seu patrimônio que você conquistou já está na mão de terceiro e você apenas com seu usufruto, sem poder aí fazer alguma coisa com esse patrimônio. O que eu aconselho vocês é evitar fazer a doação pelos meios tradicionais, porque esse é o prejuízo que traz a doação para a família, e você pode perder o seu patrimônio, e é isso que a gente não quer. E por agora você vai conhecer que existem outras formas de você fazer a transmissão dos seus bens e sem ter que pedir anuência de ninguém, sem ter que pedir anuência de filho, ainda que você tenha aí tenha feito aí uma doação para os nomes deles. Então, pessoal, nós vamos começar aqui a falar sobre o nosso tema, que é a situação que ocorre aí com a tua família. Por isso, fique atento e vamos seguir em frente. Então, aqui, vamos lá. Ao invés de receber herança, seu filho vai ser rebaixado de classe social se você não souber o que eu tenho para mostrar aqui hoje. Bom, eu já mostrei e entrei com esse tema aqui, bem aqui à frente, já para você que recebeu aí essas informações. Eu vou falar novamente aqui do nosso Júlio, da Rosana e Rafael. Esse é um caso hipotético, que Júlio e Rosana, que são os seus pais, e compraram um imóvel há 25 anos atrás, e pagaram lá 250 mil. O Júlio veio falecer, Rafael não fez inventário, foi o que a gente falou, e somente depois que Rosana faleceu é que Rafael veio, então, procurar aí fazer o inventário. O que o Rafael não esperava era que o custo do inventário fosse muito alto. Pronto, voltei aqui. Então, pessoal, olha, eu vou mostrar para vocês aqui o que acontece dentro do nosso sistema de planejamento patrimonial da família. Eu vou mostrar para vocês a diferença, porque a diferença entre o inventário e o sistema, para que vocês possam ter uma ideia. Apenas para vocês terem uma ideia da situação. Primeiramente, você imagina aquela casinha que você comprou, aquele imóvel que você comprou há 25 anos atrás, e aí você não se preocupou em fazer o planejamento patrimonial. No inventário, esse imóvel poderá ser vendido, esse imóvel pode ser... os filhos não têm dinheiro suficiente para pagar
o imposto, os advogados, os cartórios, e vendeu o imóvel. Você imagina agora o seguinte, você comprou uma casinha, e essa casinha está lá no seu nome, comprou há 20 anos atrás, imaginemos aí a história de Rafael diferente. Os pais de Rafael comprou essa casinha, conhecia o planejamento patrimonial da família, e pegou, quando faleceram, Rafael não precisou fazer inventário. Rafael não precisou dispor daquela casinha, porque não tinha nada a ser inventariado. Já estava tudo no nome dele, tudo seguro no nome dele, através do sistema de planejamento. E o que acontece? Rafael, então, ele vai passar para os filhos dele também, para os netos, essa informação de que ele que recebeu aquele imóvel, aquela herança do seu pai e da sua mãe, passando para os seus filhos, que é os netos, dizendo para o neto, olha, a casinha agora que eu peguei de seu pai, do meu papai, do seu avô, eu ampliei, construí aqui, fiz isso, ampliei, e isso aqui tudo vai ser um dia de vocês também, e nós vamos acrescentar cada vez mais. Então, aquela igualdade continua, sabe? Não vai haver aí uma perda patrimonial para os filhos. E não é só para os filhos, os filhos do Rafael também vão receber aí, na falta de Rafael, a casinha, já não é mais uma casinha, já 3 casinhas, e cada um contando aí um para o outro o que foi que aconteceu, que tudo começou lá no tataravô, lá atrás, quando organizou o planejamento patrimonial da família. Então, você veja que foi passando essa história de família, como se conquistou todo aquele patrimônio e conseguiu aí trazer tranquilidade para o futuro da família, que foi ali chegando e substituindo um outro. Veja que a família foi construindo, e os filhos lá na frente, aquele patrimônio numa condições diferenciadas, e não aquelas condições em que o pai em que ocorre o inventário e a briga de família destrói patrimônio, um patrimônio de 1 milhão, se tiver 5 filhos, cada um recebe 200 mil reais cada um, não compra outro, e se perdeu e minou. A história do pai que deixa o inventário é uma história triste, quando acontece aí a briga de família. Já a história de um pai que faz o planejamento patrimonial pensando aí em evitar o futuro inventário, fazendo uma doação, criando um planejamento da família, eu falo que a família ela é uma família empresária. Então, é isso que a pessoa, quando começa a conquistar imóvel, ela deve eternizar aquele bem. Ela deve eternizar para que seja lembrado pelos seus entes queridos que ela fez grandes atos da vida e viverá para sempre na memória do coração das pessoas. Entendeu? Então, o que acontece? Quando você faz grande ato, esses atos são passados, são atos de amor, né? Atos de grande mesmo, atos grandes de amor que você passa, e você vai descobrir que você também pode fazer parte dentro da tua família desse ato de amor. Veja que não é o caso aí do inventário. Quem já passou por inventário sabe o que eu estou falando, e a destruição de família. Então, vamos lá. Inventário, nós não estamos falando aqui da morte, estamos falando aqui de como evitar que seus filhos passem pelo inventário e venha vir aí uma destruição da sua imagem, do seu patrimônio. Papai deixou um grande patrimônio, mas aniquilou a família. Não soube tomar providência segura antes, uma doação segura, e uma doação segura. Então, é isso. O pai, às vezes o pai fica até com medo de fazer a doação para o filho, porque é apegado, tem pai que é apegado nas coisas, não faz a doação com medo de perder o patrimônio, mas você não perderá esse patrimônio. Tá? Esse patrimônio você vai ter amplo controle dele, ainda que em nome do filho. O filho não pode vender, o filho não pode fazer nada, você terá o controle. Então, vamos lá, pessoal. Para a gente entrar depois, eu explicar para vocês o que é o planejamento patrimonial da família, a gente acaba fugindo um pouco aqui do tema. Mas vou mostrar para vocês aqui. Vamos ver se vocês vão conseguir ver a situação aqui. Vamos lá.
Pronto, pessoal. Aí, olha, acredito que vocês estão vendo aqui uma planilha. Eu vou mostrar aqui para vocês a diferença entre o inventário e o planejamento patrimonial da família. Então, quem assistiu a primeira aula, a primeira palestra, né, a pré-palestra, tem essa planilha que eu enviei para quem assistiu, para acompanhar e fazer o cálculo do seu inventário. E agora a gente vai fazer o cálculo aqui da diferença. É isso que eu quero que vocês entendam, da diferença. Então, se você vê lá na planilha, você vai ver o seguinte, a diferença. O imóvel foi comprado há 20 anos atrás por 250 mil. E hoje, a preço de mercado, ele está aqui. Ó. Então, você vê, se você for gastar lá, fazer o inventário em cartório, a média aqui é de 10 mil e pouco de custo, de imposto. Aí nós temos certidões, temos também aqui o registro, temos o imposto casa-morte. Eu não coloquei aqui o honorário do advogado, mas geralmente aqui no nosso escritório para fazer o inventário é 7%. Então, 7%. O que acontece? Isso seria mais ou menos essa faixa aqui, de 80 mil reais de honorários advocatícios que você pagaria aqui de inventário. Então, o que acontece? Esse aqui seria a média do inventário, né? A minha calculadora aqui do sistema, ela não pegou direito aqui. Então, seria mais ou menos 80 mil reais. Então, o inventário seria 142 mil reais que você gastaria aí para fazer o inventário. Seu filho gastaria. Ele teria que ter esse valor guardado aí na conta particular dele. Não poderia ser na tua conta, porque senão esse valor também iria ser inventário. Se você fez seguro para evitar ajudar o filho aí a manter-se na tua falta por um período, automaticamente o seguro também vai ser usado para ele pagar inventário, ele não vai aproveitar em nada essa situação, vai ficar para ele mesmo e você ele não vai ter lucro nenhum, e se não tiver o valor, vai ter que vender esse imóvel para pagar o inventário com deságio aí. Então, vamos lá ver aqui. Quero fazer aqui. E agora aqui, se você vai fazer no sistema de planejamento patrimonial da família, nós usamos o valor que está declarado lá no imposto de renda. Então, se você pegar o imposto de renda seu, vê lá a declaração do seu imposto de renda. No caso do Rafael, é 250 mil reais. Então, aqui a média de honorários aqui, geralmente eu não coloco porque fica para combinar, porque aqui a gente não participou em nada, a gente não participou na situação. Mas, em média, tá, você vai gastar aqui nesse planejamento patrimonial aqui, em torno aí de uns 20 mil reais, mais ou menos, 22 mil reais, você vai gastar para a implementação do trabalho do advogado. Então, vocês veem que aqui eu só fiz um comparativo para vocês terem ideia. Você vai ter lá, não vai ter cartório de notas, então não paga, 10 mil não vai ter aqui no caso do planejamento. Junta comercial você vai ter, porque nós vamos ter que fazer, depois você vai entender o que se trata, né? A gente vai chegar lá. ITBI aqui não tem, se tiver ITBI, caso venha ter ITBI, nessa situação aqui, mas o sistema que a gente faz de todo modo que não venha ter ITBI, mas se tiver aqui no estado de São Paulo, é 3%. Então, 3% de ITBI da diferença, o que pode ocorrer aí do IPTU. Então, a Prefeitura de São Paulo utiliza aí o IPTU. Então, se lá no IPTU o seu imóvel tiver 300, 400 mil reais, eles vão cobrar aí, então, uma diferença de ITBI. Mesmo assim, mesmo que venha a ser cobrado o ITBI, que é muito difícil, porque a gente aqui sabe como evitar que você pague esse ITBI, ainda assim, o valor que você vai despender para fazer um comparativo aqui do planejamento é 46 a 50 mil reais. Ainda tem um percentual muito grande. Isso aqui é um sistema comum, uma célula comum que a gente faz, porque, na verdade, existe aí um sistema mais complexo, mas esse não é o caso aqui.
Eu vou sair dessa tela e vou abrir a minha tela aqui. Bom, retomando as contas, ele pagaria imposto 85 mil, honorários 80.500, honorário 80.500, cartório aqui é 5 mil, certidões 3 mil e registro 7 mil. Ganho de capital, se ele tivesse que vender o imóvel, 100 mil ele estaria gastando. Então, o saldo final dele aqui, recapitulando lá a nossa palestra, seria isso aqui. Ele teria uma perda de 44% do seu imóvel. A regra, então, é o seguinte: quem tem filhos e bens, quando morre, os filhos precisam fazer inventário. Mas, como já expliquei, não precisa ser assim. Então, você já tem conhecimento, tá, de como evitar que seus filhos sejam enquadrados nessa regra. E é justamente isso. E como que eu vou falar para você? Tem como evitar o inventário? E como faz isso? Né? A gente diz assim: quem tem vida eterna não tem que ter bens. Quando a gente fala quem tem vida eterna não tem que ter bens, pessoal, a gente está falando o seguinte: a pessoa física, ela tem o seu CPF. Ela utiliza o seu CPF para comprar tudo. Ela é patrimônio, ela compra tudo no CPF. Mas o que acontece? Quando a pessoa física falece, o que surge o maior problema da família, que é o imposto. Ele nasce de um dia para o outro, A gente está conversando aqui e amanhã esse imposto está sendo gerado para milhares de pessoas pagando inventário. Então, às vezes, o pai, a mãe tem até filho menor, e o filho menor nasce uma dívida para o filho menor de uma hora para outra. E muitas vezes o patrimônio, o filho, a esposa que ficou, não tem condições de manter aquele patrimônio, aonde vai vender com deságio de 20% na praça. E aí aquele patrimônio cai, aquele valor. Vende um imóvel de 1.150.000, vende ali por 800, 900 mil, perdendo 20% de deságio. Quem ganha com o inventário é o atravessador, aquele cara que aproveita, ele que vai ganhar com o inventário. Olha para você ver, ao invés do seu filho estar registrando o imóvel no nome dele, no cartório de registro do imóvel, quem vai estar registrando o imóvel vai ser um terceiro e não o seu filho. Veja a situação que causa a família. Essa situação é muito pesada, pessoal. Então, quem não tem vida eterna não tem que ter bens. Então, já expliquei para você, quem tem CPF não pode ter bens no nome. E como você vai fazer o planejamento da sua família? E como se faz isso? É por meio de uma empresa. Agora sim, nós vamos entrar naquele sistema que a gente vai dizer para vocês como fazer. Mas como assim? Como que surge isso? Uma empresa? Como é isso? Eu vou ter que criar uma empresa? Sim, você vai ter que, para você salvar os seus filhos, né? Você vai ter que realmente criar-se aí uma empresa. Mas não é uma empresa comum, é um sistema que você vai criar utilizando, então, um CNPJ, que a família ela não precisa ter bens no CPF, ela precisa ter o quê? Ela ter bens em um CNPJ. Você já viu a pessoa jurídica falecer? Então, essa é a nossa missão para você levar esse conhecimento, tá? Levar esse conhecimento para que você possa tomar atitude, não ser um procrastinador ou uma procrastinadora na hora de fazer a doação dos seus bens dentro de um sistema. Porque a pessoa faz a doação tradicional e pede, não muda nada você fazer a criação de um sistema de planejamento para poder salvaguardar você, manter o patrimônio intacto para a futura geração, e lá o seu filho construindo mais casinhas, outras casinhas, como eu já falei, e vai crescendo um patrimônio. Então, quem vai aproveitar tudo isso lá no futuro serão o seu filho, os netos, os bisnetos, e você deixou história. Então, é isso que a gente passa para você de forma bem detalhada, bem tranquila aqui, e quero falar para vocês o seguinte. Então, criando aí uma empresa. E como se faz isso? Simples.
Pega-se, cria sua empresa, todo o seu patrimônio que você conquistou, você vai colocar, vai transferir para essa empresa através de integração de capital social. Então, essa empresa ela vai passar a ser a dona do patrimônio. E aqui existe uma barreira entre você e os filhos. Esses pontinhos amarelos. Aqui estão os seus filhos, as 3 menininhas aqui, ou menininhos. Você está aqui, a setinha mostra lá, aqui está o patrimônio. Esse aqui é o pai que fez agora, ele montou a sua empresa e todo o bem que ele tem aqui, ele levou para dentro desse cofre. Ó. Aqui é um cofre onde ele colocou todos os bens. Ele pegou a chave desse cofre e falou para os filhos, ó filho, aqui está a chave do cofre, tá bom? Você tem a chave do cofre, mas o que acontece? Só eu tenho a senha, eu tenho a senha, só quem tem a senha sou eu. E aqui, quando ele coloca todo o patrimônio aqui, fez a doação para o filho, ele simplesmente faz a doação, a transferência através de cotas sociais para os filhos, onde só o papai ou a mamãe terão acesso. Se faz aqui, então, a doação, e essa doação que é feita dentro desse sistema, ele traz um punhado de cláusulas específicas de proteção, cláusula que vai proteger a família, cláusula que vai proteger os doadores, papai e mamãe. O único que pode fazer qualquer coisa dentro abrir o cofre e fazer qualquer transações seria o papai e a mamãe. O papai ele é o dono da chave e tem o segredo. Ele pode vender, ele pode desistir do sistema. Ele pode falar, não quero mais isso. Ele pode modificar o sistema. Então ele pode vender o imóvel. Ele pode fazer o que ele quiser aqui, doar para quem ele quiser, ainda que esteja no nome dos filhos, ainda que esteja no nome dos filhos dele aqui. Então, ele tem toda a liberdade. Embora os filhos tenham a chave e já esteja aqui o nome deles, eles não têm poder para vender, eles não têm poder para dar em fiança, eles não têm poder de fazer nada com o patrimônio que está aqui. O que acontece? Não tem motivo para a preocupação do papai e da mamãe em criar o sistema. Por quê? Porque eles não perdem o poder de mando sobre esse patrimônio. Na falta do pai, passa a ser a mãe a controladora da chave desse cofre, não chega nos filhos. Você imagina que no inventário, quando falece um genitor, é aberto o inventário e logo o que acontece? O patrimônio é dividido no meio. Dividido lá para os herdeiros 50%, e os outros 50% vai, então, aí para a cônjuge, né, para a esposa. E aí o que acontece? Os filhos passam a ter 50%, aí você imagina a situação da mãe. A mãe, ela continua com o patrimônio, ela continua pagando o IPTU do imóvel que ela tem 100%, embora a metade já seja do filho. Se ela mora em condomínio, ela continua pagando o condomínio 100%, embora o imóvel esteja a metade pertence ao filho. Então, quer dizer, a mãe ou o pai que ficou, ele continua com problema de 100% de tudo que é dívida. Ele que está pagando, continua pagando, embora esteja no nome dos filhos dentro do inventário. E se tiver aqui, por exemplo, no inventário, e tiver rendimentos de locação, o juiz determina que seja partilhado os valores de arrecadação que tem do aluguel desse imóvel. E aí o que acontece? Os filhos recebem uma parte da alocação e a mãe recebe 50% da alocação, mas continua com as dívidas, e 100% das dívidas. Olha que absurdo. Já no planejamento patrimonial da família, já com esse sistema aqui implementado, isso não ocorre. Por quê? Porque os seus filhos só vão ter rendimentos, só vão ter acesso a todo esse proveito econômico aqui na falta do cônjuge, se faltou o pai, ficou a mãe, a mãe vai ter 100%, não tem inventário, não tem divisão. A mãe tem a chave do cofre, a mãe tem aqui o segredo do cofre e ela recebe 100% do proveito econômico. Os filhinhos aqui
que ela tem, que embora esteja no nome, não vão receber nada. Ela vai ter o proveito aqui, o controle todinho aqui. Então, não vai ter uma modificação nenhuma na vida da pessoa, ela não vai ter nenhum desperdício. Vai continuar sendo a detentora daquele bem, e no dia que ela faltar, então, automaticamente, os filhos assumem o segredo do cofre, porque a chave ele já tem. E quando ele assume o segredo do cofre, aí eles passam a ter aí, então, esse acesso. E aí você me pergunta, mas isso funciona? Como seria isso? Bom, pessoal, o que eu posso falar para vocês como referência dessa situação que é um sistema com economia tributária. Eu já fiz a comparação para vocês lá. Então, aqui apenas repetindo aqui, olha, os gastos, honorários, né, tudo que está aqui e o que ocorre no sistema. A diferença é muito grande, uma diferença muito significativa. Completamente a perda é zero, mas você fala zero como? Se eu tenho que pagar para fazer, é zero comparado, que você não vai precisar vender o imóvel, e além de ser zero, o que acontece? É um sistema que facilita para você pagar eles aí de forma parcelada, não é que nem o inventário que você tem que pagar ali à vista. Você aqui nesse sistema pode aí negociar o pagamento parcelado. Então, a pessoa às vezes fica, mas que sistema é esse? É mágico? É um esquema? Não, isso aqui é dentro da lei. E tudo isso a gente chama isso de hold familiar. Esse é o nome que a gente dá para o sistema de planejamento patrimonial da família, que é hold familiar. E aí, o que você escolhe? Então, vamos lá. Você quer saber se esse sistema funciona? Você conhece esse senhor aqui? Esse senhor, ele é o Norberto Odebrecht. Esse senhor, ele faleceu deixando 14 bilhões de reais. Você viu falar em inventário? Você viu dizer que ele enriqueceu aí o estado da Bahia? Olha, o estado da Bahia não subtraiu nada dessa pessoa, mas nem R$1, né? Mas se ele tivesse que pagar, né, teria que pagar aí mais de R$1 bilhão de inventário. Não houve nada disso. Também temos aqui esse outro senhor também, o Antônio Emílio de Moraes. Você também não ouviu falar dele, que ele teve que pagar bilhões aí. Se tivesse inventário, seria de 1,04 bilhões, olha. E você não ouviu nada a respeito disso, que houve aí o pagamento de inventário. Da mesma forma, Roberto Marinho. Então, aqui está todas essas pessoas, Roberto Civita, Moisés Safra, Samuel Harrer, Edmundo Safra. Tá? Nenhum desse pessoal aqui pagou inventário, você não ouviu nada disso. Por quê? Porque os bilionários sabem, né? Sabem como fazer. E o que fazer diante do risco das incertezas, do imposto sobre herança aumentar? Lógico que vai aumentar. O governo está precisando de dinheiro, e aonde que ele vai tirar a herança é através aí do inventário. Você vê o tema aí que tem pessoas que chamam nossos herdeiros de parasita, que eles só precisam ter uma casinha, basta ter uma casa, 3 pares de sapato, e está tudo bem, que o resto que sobrou não é justo que fique com os herdeiros, porque eles são parasitas, não fez nada para conquistar, e eles têm que aprender a caminhar com a própria perna. Então, aí no site, aí, se você entrar e botar lá herdeiros parasitas, você vai entender o que eu estou falando. Eu não vou colocar aqui, mas apesar de eu ter o vídeo. Então, é isso que vocês têm. Então, existem essas propostas. Ó. Tem a proposta do COFAS, que muda de 8% para 20% o inventário. Temos ainda o projeto no Senado, que se for aprovado, e é por maioria simples, né? Que de 41 presentes, basta lá, e mais 21 a favor, já é suficiente para aprovar aí o aumento do imposto, e vocês e todo mundo vai sofrer. E tem argumento para aumentar? Tem. Por quê? Porque lá tem também aí do ministro da Fazenda falando que o Brasil é o que menos tributa. Então, o que acontece? Se o Brasil é o que menos tributa, eles têm argumento para aumentar. Por quê? Porque é isso, eles vão precisar do dinheiro e nós hoje temos 8%. Você vê que aqui, ó, na França é 60%, 55%,
Só o Brasil está aqui na casa de 8% e o estado de São Paulo é 4%. Até o Chile, vizinho nosso, aí é 25%. Então, que o imposto sobre herança é que mais penaliza só os mais ricos. É mentira. Você acredita que os mais ricos são penalizados? Não, não é. Os mais ricos, eles são os bilionários, eles conhecem o sistema, eles sabem como se proteger, nunca vai atingir os mais ricos. O que vai atingir é o pessoal que não tem conhecimento. Às vezes eles falam, vai atingir aqueles grandes fortunas, bilhões. Você já viu algum político ter pagado o inventário, que faleceu e ter pagado o inventário? Você não escuta nem falar sobre a fortuna deles. Então, quer dizer, político não paga inventário. Por quê? Porque eles criam os impostos, mas eles criam impostos para atingir as pessoas aqui, aqueles que não têm conhecimento. Os bilionários, eles sabem do sistema. O sistema hold familiar, ele traz uma proteção imaginável. Olha, ele traz proteção contra o reverso da vida financeira de qualquer sócio que tenha uma empresa, ou seja, se ele tem um planejamento patrimonial dele, ainda que exista aí uma ação contra ele na justiça e ele venha perder, na hora de buscar bens dele, não existe bem no CPF dele a desconsideração da personalidade jurídica. Então, ele não tem bens para pagar aquilo ali. Todos os bens que ele tinha não lhe pertencem mais, pertence ao quê? Aos filhos, a uma empresa e aos filhos. Os filhos são donos daquele bem. E quando ele fez todo o planejamento, ele fez de forma lícita, ele não enganou ninguém, ele não estava tendo problema ninguém, ele preservou a sua família de qualquer reverso de perda do imóvel. Muito empresário tem que desocupar o imóvel que mora com a família aí, porque tem um reverso da vida financeira com a sua empresa. Então, isso acaba ajudando também o empresário que tem aí, que tem uma empresa, que tem bens, que trabalhou de sol a sol. Então, isso é uma situação que a gente leva para você de conhecimento, protege. Não só protege você, não importa também aí qual o regime de bens, se você fez a doação do seu filho, não importa qual o regime de bens do seu filho, se é comunhão, união, total de bens, parcial de bens, não importa. Se seu filho fez a doação dentro do planejamento patrimonial da família e seu filho falecer primeiro do que você, então, esses bens retornam aí para a tua posse, eles retornam para teus direitos e você vai fazer a transferência desses bens para quem você quiser. Se você tiver neto, pode até fazer para o neto, mas seu patrimônio nunca vai para a mão de terceiros. Então, todo o proveito econômico vai estar na mão dos pais, independente do filho, não vai ter inventário. Os filhos não vão ter poder sobre aquele patrimônio, porque somente os pais conseguem abrir a chave. Então, existe aí uma barreira que funciona como uma espécie de gatilho. O que é o gatilho? Se os pais faleceu, o primeiro cônjuge falecer, ou assume o segundo cônjuge a administração daquele patrimônio, e aí o que acontece? Somente quando o segundo cônjuge vier a falecer, então dá um gatilho, né? Funciona como uma espécie de gatilho. Aí os filhos vão ter acesso ao cofre. A gente chama que o gatilho ele funciona como um gatilho mesmo, porque faleceu o cônjuge já, os pais, os filhos, então, passam a ser ali o dono daquele patrimônio que está dentro da cofre. Eles podem correr lá e abrir a cofre, e ali eles vão fazer o quê? Com o gatilho disparado, eles passam a ser o novo dono automaticamente da cofre. E da mesma forma que o papai e a mamãe fez para eles, transferindo as cotas sociais que até então eram deles, eles passam aí a fazer também essa transferência de cota para os seus sucessores, os seus filhinhos, né? Para que aquela história continue dentro da família. Não vai precisar de cartório, não vai precisar de juiz, não vai precisar nem mesmo de advogado. Simplesmente seus filhos passam assumir a propriedade da cofre e aí eles definem o que pode fazer e continuam ali no controle de tudo, né? Mas em vida os pais têm todo o controle, mandando em tudo.
somente com o gatilho quando disparar no segundo cônjuge. Se assim o cônjuge quiser, né? Não perde nada, né? E vocês agora estão recebendo essas informações a respeito disso, tá? Vocês podem passar essas informações para terceiro, essa é uma live, e aí agora você sabendo de tudo isso, de toda essa situação que a família pode preservar sobre a situação. A gente sabe que o imposto vai aumentar. E quando isso vai acontecer, a gente não sabe. A gente não tem ideia de quando isso vai acontecer. Tá? Mas o que acontece? Vocês poderão se precaver e você pode evitar. Como eu falei, não encare aí tudo que a gente fala sobre inventário como um imposto, como a morte. Eu estou falando que você, em vida, ao planejar uma doação para os seus filhos, que faça o uso do sistema de planejamento patrimonial através da holding familiar. Com toda essa informação que a gente passou para vocês, então agora só cabe a você saber o que você deseja para a sua família. Se você é uma pessoa que tem aí, a gente fala assim que existe 3 grupos de pessoas, tá? Tem aí os resolvedores, que é aqueles que já têm o conhecimento, pegou a informação e já quer saber como fazer essa implementação na tua família, como criar essa instituição de proteção ao patrimônio. Então, essas pessoas resolvedoras, elas já têm atitude, ela tem amor, ela tem sentimento, ela sabe aí que pode preservar a família contra a situação do inventário e proteger a si mesmo, no caso aí de uma doação dentro do sistema. Nós temos também aí os procrastinadores. Quem são essas pessoas? Os procrastinadores são aquelas pessoas que sabem do problema, sabem que existe, tá? E não liga para isso, ele não quer saber, ele fala, eu ralei, que meus filhos se virem. Na verdade, ele já tem uma desavença com o próprio filho em vida. Ele não tem história para deixar para o filho. Então, os procrastinadores, ele não tem história. Ele traz uma história pessoal da vida dele, que aconteceu com ele traz lá da vida dele. Tudo que aconteceu com ele no passado, que ele passou, ele acha que os filhos também têm que passar pelo mesmo problema, ainda que custe caro para os filhos, para a esposa, ainda que custe caro o procrastinador. Ele é um carrasco, e desculpe, mas é a realidade. Por quê? Porque ele coloca a família em maus lençóis. Ele deixa a família aí, muitas vezes, sem patrimônio, embora ele tenha morado a vida inteira dentro de um imóvel, com a família, no final da vida dele, ele fala, olha, tchau, fui embora, e se vire aí. Se vocês vão continuar a sua vida aí na Terra, se vire aí, mas eu não vou fazer nada. Então, esse ser humano, ele é um ser humano que a gente não tem assim nem tem muito respeito quando ele fala, eu passei por isso e meus filhos vão ter que passar. Esses são os procrastinadores. E tem aqueles que são os ignorantes. Mas os ignorantes não é no sentido da pessoa ser ignorante, é que não tenha conhecimento. São as pessoas que não tinham conhecimento. São aquelas pessoas que, nossa, que isso? Eu nunca me passou isso na cabeça, nunca me informaram. Então, essas pessoas são os ignorantes, só que eles são ignorantes, mas agora não são mais, porque também tomaram conhecimento, também sabem que existe um novo sistema para proteger ele próprio aí, de perda do patrimônio, ao invés de correr no cartório fazer doação tradicional, proteger a si mesmo nessa doação, para que, ainda que depois venha transferir no nome dos filhos através do sistema, ele continua sendo dono, só mudou de nome, ele criou uma pessoa a mais, ele criou uma pessoa jurídica para proteger o patrimônio dele, e na falta dele, dar o gatilho já é dos filhos. Então, o ignorante, ele agora tem conhecimento. Então, você não pode ser um procrastinador, você não pode enquadrar nessa parte do procrastinador. Do ignorante eu nem vou falar muito, porque o ignorante agora sabe da situação e pode até ser um procrastinador, mas acredito que não será, porque tem conhecimento. E o que acontece para você saber tudo, como resolver esse problema? Se você quiser saber mais informação, aqui embaixo eu tenho um link que a gente deixa de contato,
a gente se chama esse link para que você possa receber informações se você se encaixa nesse sistema, se você pode encaixar nesse sistema, se você quer se encaixar nesse sistema. Então, eu deixei um link. Esse link é onde você tem acesso, então, a meu escritório, tem acesso ao meu pessoal. Aqui não, aqui eu não passo telefone, não passo nada, não estou vendendo nada. Aqui é tudo informações para que vocês tomem conhecimento e procure o profissional que você de confiança que saiba fazer esse planejamento. Agora, aqui embaixo tem um link. Todo o trabalho não é de graça, lógico, você vai implementar um sistema, vai ter um custo sim. Aqui embaixo tem um link de acesso que você pode, então, se caso queira tomar mais conhecimento, saber se você se encaixa dentro do planejamento patrimonial, o primeiro passo que você tem que fazer é acessar a seção de viabilidade. Tem um link de seção de viabilidade aí no vídeo, no endereço aí, você clica lá embaixo, na descrição do vídeo, vai estar lá os links de acesso e lá tem um link de seção de viabilidade. Se você tiver interesse, você preenche aquele link de seção de viabilidade, com aqueles dados que estão lá, e nós, então, vamos receber essas informações e entramos em contato com você para que possamos levar você ao conhecimento desse sistema e se você vai se enquadrar dentro do planejamento patrimonial da família. Mas lembre bem, não use o nosso sistema para fazer algo ilícito, ou seja, se você tem algum imóvel, alguma situação que está ocorrendo com a tua empresa ou com você mesmo, processo, essas coisas, você deve nos informar corretamente, porque nós não fazemos nada que venha trazer aí qualquer problema com o nosso sistema de planejamento patrimonial da família. Então, tem lá o link de seção de viabilidade para você que tem interesse para tomar mais conhecimento. E aí a gente, então, entra em contato e atende e vamos seguindo em frente às etapas para que você possa ter acesso a esse sistema de planejamento patrimonial da família. Espero que eu tenha levado essa informação. Não seja um procrastinador, não seja mais ignorante do que você sabe da informação e seja um resolvedor. Se você é resolvedor, um link aí da contato com a gente, você vai estar aí abaixo. E lá você vai ver e vai ter aí condições de ser atendido. É só preencher lá caso você tenha esse interesse. Eu agradeço a todos aí, uma boa noite a vocês e fique com Deus e até a próxima palestra, que vai ser no mês de abril ou maio. A próxima palestra a gente vai trazer com muito mais conteúdo aqui, não fugindo muito desse tema. Agradeço a todos e fique com Deus. Uma boa noite.